Olá, amedrontados! Tudo bem com vocês? O que eu vou contar aconteceu com a minha tia na quaresma. O homem porco. Minha tia dizia que na época de quaresma, quando ela era jovem, morava no Rio de Janeiro. Era lua cheia, por volta da meia-noite e meia, mais ou menos. Ela já estava deitada, pronta para dormir. Foi quando ouviu muitas palmas, alto em bom som. Ela se indagou quem bateria palmas a essas horas. Ela não temia a espíritos. Ela se levantou e foi ver da janela quem era. Ela disse que, ao olhar, era um homem forte, barrigudo, com cabeça de porco preto, como se fosse um minotauro. As palmas que ela pensara ter ouvido era o porco-homem balançando a cabeça, sem parar, furiosamente. As orelhas dele eram enormes. Parecia alguém mesmo batendo palmas. Como ela era do candomblé, ela pediu para ser guardada por Deus e os orixás. O coisa deu uma parada de balançar a cabeça e começou a rodear a casa e depois de algumas horas foi embora. A chamada fantasma. Um jovem casal feliz que no auge de seu relacionamento foram separados por uma tragédia. O jovem rapaz foi atropelado ao sair da floricultura, onde comprou uma rosa para dar à sua namorada, que infelizmente veio a falecer no dia que sua amada fazia aniversário. Foi aquela tristeza para os familiares e amigos de ambas as partes. 4 anos depois da tragédia, a moça resolveu seguir em frente para diminuir a tristeza da perda do rapaz, no qual tanto amou. Foi comemorar seu aniversário em um barzinho, junto com os amigos. Lá ela cantou no karaokê, bebeu socialmente, dançou, enfim se divertiu. Chegando em casa, tomou banho e foi deitar. Cochilou e acordou, com o celular tocando. Olhou um número desconhecido, mas atendeu. Boa noite, minha princesa. Espero que tenha se divertido hoje. Feliz aniversário, te amo. Quando desligou o celular, ela veio a chorar, pois aquela voz era de seu falecido amor. Olhou para o lado para colocar o celular na mesinha da cabeceira, e lá estava uma linda rosa com um bilhete que dizia: Te amarei por toda eternidade. O homem sem cabeça, na janela. Oi, amedrontados! Hoje eu vou contar a história da minha avó. Se prepare, vamos comer pipoquinha, meu povo. Minha avó contava quando era mais jovem. Já estava casada com meu avô. Eles mudavam muito de casa, por meu avô ser administrador de uma grande empresa. Em uma certa vez, morando em uma casa que não tinha vizinho por perto, só rodeada de mato e árvores. Minha avó já tinha a sua primeira filha, ainda bebê. Como meu avô saía cedo, só voltava à noite para casa, minha avó cuidava de tudo sozinha. Um certo dia, ela foi buscar água em uma cacimba, que ficava perto. Com um pote cheio de água na sua cabeça, ao se aproximar de casa, viu na janela um homem moreno sem a cabeça. Ela teve um grande susto. Mesmo assim, teve coragem de entrar em casa para procurar a criatura. Procurou por todos os lados, nada da aberração. Ela contava que nessa casa tudo acontecia, certa hora da madrugada. Escutava bode berrar na cozinha, milho caindo no chão, barulho de panela sendo arremessada, tosse de um senhor velho. Quando ela ia olhar, estava tudo normal. Todas as noites era a mesma coisa. Meu avô não escutava porque dormia feito uma pedra. Coitada da minha avó, que passou uns bons meses ouvindo tudo isso, até que ela intimou meu avô para encontrar outra casa que ali ela não ficava mais. Depois de sair dessa casa, ela não viu mais nada. Acreditamos que o mal estava naquela casa, ou seja, os moradores eram muito apegados àquele ambiente ou fizeram algum pacto e sua alma ainda fica vagando ali.
Dia de finados. Eu vou contar uma história que aconteceu com a minha mãe no dia de finados. Minha avó paterna sempre foi levar flores ao cemitério em dia de finados, pois tinha como tradição. Por isso, quando ela faleceu, meu pai, junto com minha mãe, sempre levaram flores a ela. Num belo ano, meu pai resolveu não ir, preferiu ficar fazendo horas extra no trabalho. Minha mãe, que sempre ia de companhia com o meu pai, também acabou não indo. Foi quando que, por volta das 18 horas, minha mãe estava na sala. Nela temos um corredor que dá para o fundo, onde tem uma escada que sobe para outro quarto. De repente, nosso cãozinho começou a rosnar e olhar na direção dessa escada. Porém, ele não saía do lugar, olhava fixamente, segundo a minha mãe. Ele rosnava, esfregando as patinhas no chão. Segundo veterinários e adestradores, animais fazem isso para soltar um odor e espantar os inimigos. Gente, minha mãe ficou roxa, amarela, branca, pois ela tentou olhar e o cão não deixava. Empurrava ela, meio que protegendo. Ela acendeu as luzes, olhou tudo e nada. O cão foi até o início da escada e olhava fixo para cima, no alto da mesma. Rosnava e latia e mostrava os dentes, não deixando minha mãe chegar perto. Se ela tentasse, ele avançava nela. Detalhe que minha mãe ficou tão assustada que ficou esperando meu pai chegar no quintal de casa com todas as luzes acesas. Minha avó, até hoje, depois de 17 anos desencarnada, acho que não teve paz. Ainda. Frequentemente temos muitos sonhos estranhos com ela. Ela sempre insiste que está viva. Isso pendurou mais de uma hora e só parou quando meu pai chegou. O cão, na hora, parou de latir, de osnar, de ficar em posição de ataque. Sei que no dia seguinte foram levar a flor no túmulo da minha avó, até o dia de hoje, e nunca mais aconteceu nada. O poder da palavra. Venho contar um relato do meu pai, uma pessoa bem ignorante, daquelas pessoas do tempo antigo, rude, mas não que todos sejam assim. Meu pai trabalha de pedreiro e um dia ele estava trabalhando sozinho. Já era quase meio-dia e ele queria terminar logo o serviço para ir para casa. Ele estava trabalhando em cima de um andaime. Foi quando o andaime queria cair com ele, ou algo assim. Não me lembro bem, só sei que ele falou assim: Não tem nenhum cão que me ajude a segurar esse andaime? Pois foi em um piscar de olhos. Apareceu um homem bem vestido em uma moto nova, sem placa. E perguntou se meu pai estava precisando de ajuda. Meu pai logo falou que não e continuou o serviço. Mas logo quando ele disse que não, resolveu olhar para trás e viu que não tinha mais homem nenhum ali. O que eu vou narrar aconteceu com o meu pai. Certa vez, a partir das 23 horas da noite, mais ou menos, meu pai saiu para pescar junto com um amigo. Antes dele sair, ele falou que chegaria entre 1 e 2 da madrugada. Por volta da 1, começou a chover muito forte. Então, às 2, eles chegaram. Então, antes do amigo ir embora, eles dividiram os peixes. Quando o seu amigo ia embora, ele voltou correndo. Estava pálido de tanto medo. Ele disse para o meu pai que na encruzilhada tinha uma mulher em pé, sobre aquela tempestade forte. Ela estava de cabeça baixa, com os cabelos todo no rosto. Ficamos observando ela na encruzilhada de longe. De repente, ela saiu correndo de costa, naquela rua escura. Então sumiu. Confesso que ficamos chocados com o que havia acontecido naquela madrugada esquisita.